Ok, estamos de volta com o segundo bloco desse Urbanidades, que eu vou chamar de um programa especial, já que ele tem duas partes, né? E é um programa que, pela primeira vez, mas que não vai ser a última, tem uma série de externas para tentar fazer com que a dinâmica dele seja um pouco mais atraente para quem está em casa assistindo. Se vocês lembram bem, antes da gente virar o bloco, a gente havia pedido ao Rodrigo, com comentários do professor Carriço também, que falasse um pouco ou tentasse de exercitar o que seria, em termos de definição, patrimônio, para você que está em casa considerar isso na análise do que está sendo discutido. Então, Rodrigo, pega daí, como é que eu definiria isso? Eu sou de uma geração em que a gente tenta trazer os conceitos de maneira menos sectária, menos fechada, né? Então, obviamente que o conceito de patrimônio ele é amplíssimo, mas a gente poderia pensar o patrimônio como um conjunto cultural e que representa ideias, vontades de um povo e que justamente são reconhecidos a partir disso, né? A Constituição Federal de 88, ela tentou, de uma certa maneira, dar uma conformação ao patrimônio, chamando de patrimônio cultural e natural, né? E eu entendo que não há efetivamente dissociação entre os dois, né? A gente percebe que o Brasil, sendo um signatário das conhecidas cartas patrimoniais, que são documentos importantes internacionalmente, que dão uma certa... prescreve um pouco o conceito de patrimônio. Quem que está por trás dessas cartas patrimoniais? Na verdade, são países, né, que desde os anos 30 do século passado vêm se encontrando ao longo dos anos e definem ou protocolam possibilidades de se pensar o patrimônio, né? São muito conhecidas dentro da arquitetura e da história, pelo menos duas cartas importantes, a Carta de Atenas de 31, né, e a Carta de Veneza de 64, que praticamente delimitam o conceito mais genérico, e eu vou chamar genérico e ocidental de patrimônio, né? E o Brasil é signatário das duas? O Brasil é signatário. O Brasil esteve, desde o princípio dessas cartas, sempre assinando e corroborando algumas das suas ideias. Por que eu digo algumas? Porque a gente tem percebido nos últimos anos que existem discussões a respeito da viabilidade de algumas questões que são dadas, né? E o Brasil sempre esteve muito presente nessa discussão. Então o patrimônio para o brasileiro, hoje em dia, é algo importante. Está nas escolas, como eu disse no bloco anterior, está na possibilidade de se perceber enquanto identidade, né? E você pode ver, nunca antes a gente discutiu tanto sobre patrimônio. O fato de a gente ter um programa a respeito disso é muito positivo. Claro. E o professor Carriço quer complementar? Eu complementaria no sentido de que todo o ordenamento jurídico, né, que existe no Brasil acerca dessa questão, né, ele nasce nesse movimento da Carta de Atenas, né, na década de 30, que acabou resultando na edição do Decreto-Lei 25 pelo Getúlio em 37, e que cria o antigo Serviço de Patrimônio Histórico Nacional, que agora é o IPHAN, né? Mas num contexto, né, muito diferente, né? Num contexto do movimento modernista, que via a cidade como um campo social em que a gente tinha que privilegiar a eficiência, né? Porque a gente vivia o ápice aí da cidade industrial, né? Sobretudo na Europa, nos países mais avançados do capitalismo. No entanto, agora a realidade é muito distinta, né? Então, assim, nós transitamos por um tipo de sociedade que muitos chamam de pós-industrial, né? A gente não sabe bem, sociedade de conhecimento e tal, e a gente tem que adaptar todo esse regramento, esse ordenamento jurídico herdado aí do século XX, né, para a realidade de agora. Esse é um grande desafio. É interessante, eu acho que você abordou uma coisa curiosa, né? Nós estamos envolvidos nisso desde das primeiras reuniões, né? Desde 1930 do século passado, como o Rodrigo comentou. Então, quem escuta isso faz pensar que a nossa postura e atitude com relação ao patrimônio seja extremamente positiva e que somos um país que preserva o seu patrimônio, né? E é fato que quando a gente vê que na prática isso não acontece. Nós temos um depoimento que a gente vai jogar agora no ar aí, de uma das participantes do MBA que estava na aula sobre patrimônio e que traz uma coisa que eu gostaria de discutir, que é o não lugar, e que fala um pouco sobre o que eu entendo seja o porquê das pessoas não tratarem o patrimônio como uma coisa digna e válida e que tem que ser preservada. Vamos ver essa matéria aí.
O não lugar é o lugar onde que as pessoas não se sentem parte desse lugar. E, portanto, eu não vou cuidar. Por que cuidar de um lugar que eu não pertenço, que eu não conheço? E a nossa realidade do litoral, Caiçara tem muito pouco, então as pessoas vieram de fora, é migração desenfreada. E as pessoas, elas vêm para trabalhar e não se apropriam, não conhecem o lugar. É necessário que essa educação patrimonial não fique só no métier dos ambientalistas, que ela se adentre às escolas, associações de moradores, para que todos conheçam, se apropriem e possam intervir de forma positiva, diante das intervenções que vão ser feitas em curto, médio e longo prazo na nossa região. É porto que está sendo ampliado, é o ecoturismo que a gente não tem infraestrutura de ecoturismo. Então, assim, todo o nosso patrimônio cultural e ambiental, ele não está disponível para a gente trabalhar. E as informações que tem sobre ele também são muito distorcidas. Bom, então, Rodrigo, o conceito que a aluna Vera descreve é esse mesmo? É isso que a gente entende de não lugar? De fato, ao longo das nossas aulas, a gente discutiu uma série de conceitos, dentre eles o conceito que Vera levanta do não lugar. Obviamente que, assim como o patrimônio, o conceito de não lugar também ele pode ser multifacetado. Você pode entendê-lo de várias maneiras, né? Um deles é exatamente esse não pertencimento, esse sentimento de não se sentir pertencente ao lugar, ao espaço, ao patrimônio. O que faz, obviamente, com que as pessoas tenham uma posição de, muitas vezes, até de degradação. Né? Ao longo desse período a gente percebe que o ser humano está muito mais propício, muito mais próximo da predação do que propriamente da produção de algo que seja efetivamente voltado para a preservação do patrimônio. Então é obviamente uma possibilidade de se entender o não lugar como um não pertencimento. Agora não é a única, né? Nós como brasileiros somos tributários dessa grande herança acadêmica que é a francesa, e existem alguns franceses que conseguem sintetizar com bastante importância o conceito de não lugar. Um deles, um conhecido Marc Augé, que o professor Carriço depois vai falar a respeito um pouquinho do seu conceito, ele levanta essa questão de que o não lugar não é apenas um não pertencimento, né? Então isso pode levantar a ideia de que todos nós, para sentirmos efetivamente a questão do patrimônio, precisamos nos sentir próximos dele. Como se fosse sua casa. Como se fosse sua casa. E, bom, então nós vamos passar para o Carriço, mas eu tenho alguma observação a fazer. Me chama a atenção quando você fala essa questão do não lugar, do não pertencimento, e eu imagino nós que habitamos aqui a Baixada Santista, aqueles turistas que nós queremos aqui como cidade, que trazem receita para o nosso município, enfim, mas que, de certo, até pelo entorno em que vivem, muito pouco tem a ver, em termos de pertencimento, com a realidade que eles encontram aqui enquanto vêm visitar a cidade. Uhum. Será que é por isso que eles têm esse sentimento de desdém, de abandono, e deixam coisas e acabam causando dano à nossa estrutura urbana? É isso, Carriço? Mas não fala agora, não. Eu acho que a gente já tem na hora de chamar o bloco. Eu acho que era bom a gente pegar e chamar o Beto, que está aí olhando a gente e não abrir a boca. E o Beto? Pois é, Beto, tudo bem contigo? Oi, Cláudio. Oi, César. Finalmente lembraram de mim, hein? Eu estou aqui. Bom, só que eu estou de férias, mas estou aqui. Então, o que você está achando do programa até agora? Eu queria que você... Nós vamos jogar mais umas imagens antes da virada do bloco. Coloca um som pra gente aí e... Tem que ser o quê? Um som com água? Um som eu não sei. O que você trouxe pra gente? Com mar. Com mar. Deixa ele falar. Tá bom, deixa o Beto. Olha, o tema é riquíssimo, o programa está muito legal. Patrimônio cultural. A música que nós trouxemos não tem a ver com água. E como eu falei, eu estou de férias, né? Então quem vai tocar é o Pablo e a Letícia, Patapio Silvia, quem tem tudo a ver com o patrimônio cultural da música popular brasileira. E é isso aí, tchau.